Meu amado irmão, minha amada irmã, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e que bom que você está aqui. Durante esse momento em que você estiver assistindo a aula da Escola Bíblica Dominical, você pode aqui embaixo nos comentários fazer alguma pergunta, tecer algum comentário, porque como essa aula é gravada, nós estaremos assistindo juntos. Então, de alguma maneira, nós podemos estar interagindo sobre o conteúdo dessa aula. Ou vocês podem estar interagindo entre vocês mesmos, isso é muito bom para o crescimento do reino de Deus e para o crescimento do teu conhecimento sobre o reino. O assunto dessa aula que a gente vai desenvolver aqui hoje é um assunto muito interessante e que obviamente mexe comigo, mexe com você e mexe com todas as pessoas que você conhece praticamente, né? Falaremos hoje sobre como vencer o pecado. Vencer o pecado é uma preocupação que a maioria dos cristãos tem. Muitas vezes nós nos deparamos com situações em que pecamos e que não queríamos pecar, e nós nos perguntamos às vezes quando é que tudo isso vai acabar? Quando é que nós seremos finalmente livres do pecado? Então, o assunto dessa aula de hoje é interessante, como vencer o pecado. A primeira informação que a gente precisa aprender sobre vencer o pecado é que nunca conseguiremos vencer o pecado sozinhos. E essa informação não apenas você tem que saber e refletir sobre ela, como também as outras pessoas da igreja. Portanto, pega o link dessa aula, manda nos grupos da igreja, nos grupos do WhatsApp, manda para aquela tua amiga, para aquele teu amigo que você ama e que você sabe que tem um conflito consigo mesmo, porque não consegue em determinados momentos ou em muitos momentos da sua vida fazer aquilo que é correto. Como vencer o pecado é a aula, é o tema da nossa aula de hoje. Em Cristo, só em Cristo, por meio dele, é que nós conseguiremos vencer o pecado. Por favor, abra a sua Bíblia num texto que é muito conhecido e que vai nos servir muito aqui hoje. João capítulo 16 e o versículo 33. A palavra de nosso Deus diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Depois de Jesus falar muitas coisas aos seus discípulos, externar a maneira como ele se relacionava com o Pai, depois de Jesus expor a necessidade que os seus discípulos tinham de se relacionar bem uns com os outros, depois de dizer, olha, eu estou indo embora, depois de Jesus falar todas essas coisas, ele olha para os discípulos e diz assim: eu estou dizendo isso a vocês, não é para que vocês tenham medo, não é para que vocês se atemorizem, para que vocês desistam, não é para que vocês entreguem as armas, não, nada disso. Eu estou falando sobre as dificuldades que vocês enfrentarão no mundo, não é para vocês desistirem da fé em mim, pelo contrário, estou dizendo isso para que vocês tenham paz, para que vocês tenham paz, mas não a paz em vocês mesmos, uma paz em mim. Estou dizendo isso a vocês para que vocês tenham paz em mim, para que vocês entendam, estejam sob aviso de que no mundo do qual eu parto, no qual vocês permanecem, as aflições vão continuar. Mas essas aflições devem ser encaradas não com tristeza, não com desânimo. As aflições devem ser encaradas com ânimo e com ânimo bom. Vocês precisam estar motivados, felizes ao enfrentarem as dificuldades, as lutas, as batalhas que este mundo impõe a vocês. Sabem por quê, meus discípulos? E por extensão você que está aí, eu que estou aqui.
Jesus dizendo: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Que afirmação! Jesus está dizendo, quando ele afirma que venceu o mundo, que ele triunfou sobre todo o sistema implantado por Satanás, que ele implantou, que o inimigo implantou para levar as pessoas para o inferno. Jesus está dizendo que triunfou e que venceu toda a concupiscência. Jesus está dizendo que a morte e o próprio diabo estavam vencidos ali. Eu venci o mundo. Obviamente que antevendo aquilo que aconteceria, a sua morte e sua ressurreição, né? E depois da morte e, claro, sobretudo da ressurreição, essa expressão de Jesus ficou muito clara para os discípulos. Quando ele disse que venceu o mundo, ele estava afirmando que havia vencido todos os desafios, todas as lutas, todas as dificuldades, e por extensão ele estava dizendo assim: vocês também vão vencer, não por vocês mesmos, não em vocês mesmos, mas em mim. Estou dizendo isso a vocês, para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, tribulações, enfrentarão perseguições, mas tenham paz em tudo isso, em todos esses desabores da vida, em todos esses infortúnios da vida, porque eu venci o mundo, e se vocês estiverem em mim, vocês também vencerão. Então, a informação que Jesus traz aqui é precisa para nós entendermos a nossa relação e a maneira como nós venceremos o pecado. Em Cristo, nós já vencemos o pecado. Em Cristo, nós estamos vencendo o pecado. E em Cristo, nós venceremos o pecado. O verbo empregado no passado, no presente e no futuro. Por que esse verbo vencer está empregado dessa maneira? Precisamos entender que Jesus produziu em nós a salvação. Quando nós nos convertemos, quando nós nos voltamos para Cristo, quando Ele nos aceitou, automaticamente Ele cumpriu a primeira etapa da salvação, que acontece em 3 etapas. Jesus cumpriu a primeira etapa em nós. O que foi que Ele fez? Assim que nós nos decidimos para Ele, tivemos fé nele, nos voltamos para Ele, reconhecendo o nosso estado de pecador e a nossa incapacidade de vencer o pecado sozinhos, Ele fez o quê? Ele nos justificou. A justificação é a primeira etapa que Jesus estabeleceu para que nós vencêssemos o pecado. Ele nos salvou da culpa do pecado, produzindo em nós a justificação. De maneira que o Pai olha para nós e nos enxerga não como pecadores, mas como alguém que é justo, como alguém que foi regenerado, como alguém que está lavado, banhado pelo sangue de Cristo que foi aspergido, que foi derramado na cruz do Calvário. Então o primeiro processo, a primeira etapa do vencimento do pecado é exatamente a justificação que Cristo operou em nós por meio do seu sangue. A segunda etapa tem a ver com a santificação. Nós somos justificados em Cristo e nós fomos salvos da culpa do pecado. Mas agora nós estamos sendo salvos pelo mesmo Cristo do poder do pecado, porque Ele está produzindo santificação em nós. Quem produz santificação em nós não somos nós mesmos. É Ele que produz santificação em nós. Ele está nos fazendo triunfar, vencer. A duras penas, né? A gente peca, depois a gente se arrepende e às vezes acontece pecarmos de novo, mas Ele vai nos fazendo crescer, nos fazendo melhorar, nos fazendo pelejar essas pelejas, mas sempre triunfando sobre elas. Ele está produzindo santificação
em nós. E finalmente, na terceira etapa, ele nos livrará da presença do pecado, de maneira que nós não pecaremos mais. Quando será esse momento? Na ocasião da glorificação. As etapas para a salvação são exatamente essas: a santificação, a regeneração ou justificação, a santificação e a glorificação. A regeneração ou justificação foi feita assim que nós nos voltamos para Ele. A santificação é um processo, está acontecendo, e a justificação acontecerá. Então, e a gente consegue enxergar esse processo num único versículo. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 6, versículo 22. Olha o que a Bíblia diz: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Veja, Romanos 6, 22. Libertados do pecado. Como assim libertados do pecado? Jesus nos justificou. Jesus nos salvou da culpa do pecado. De maneira que quando o inimigo tenta lançar na nossa mente a culpabilidade pelos pecados que outrora nós cometemos, quando estávamos ainda na inocência, digamos assim, né? No período em que nós estávamos cegos de fato, e o inimigo tenta lançar isso na nossa cara, em nosso rosto, esse pecado já foi justificado. Jesus Cristo nos justificou. E aí o texto continua: e feitos servos de Deus, tende o vosso coração, tende o vosso fruto para a santificação. Ou seja, esse é o processo que nós estamos passando, o processo da santificação. Então, a gente perde uma batalha, ganha outra, perde uma, ganha outra, e a gente vai, sabe, dentro desse processo, sofrendo, passando pela santificação. E a terceira etapa também está aqui: e por fim a vida eterna. Isso é a glorificação, quando finalmente nós seremos levados para estar com Cristo nos céus. A palavra de Deus no texto áureo da Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira inexplicável que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça por causa do pecado, não pereça por causa dos erros, mas tenha a vida eterna. Então, só em Cristo, por meio de Cristo, é que podemos de fato ter a vida eterna. O pecado escraviza. O pecado nos escravizou. O pecado escraviza a humanidade. Em Romanos, no capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 24, a Bíblia diz assim, Romanos 7, do 21 ao 24. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que trabalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo demonstrando a sua aflição aqui, por conta da natureza pecaminosa que nele estava e que de alguma maneira o inquietava, mas ele estava dentro do processo da santificação. Precisamos reconhecer que Deus é santo e nós somos pecadores, e que a única maneira de nós vencermos o pecado é crendo em Cristo e seguindo os passos dele, porque só assim nós de fato estaremos debaixo da graça de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado está em nós. A natureza pecaminosa está em nós. Nós pecamos, mas nós não podemos esquecer de que estamos debaixo da graça e que por isso não podemos
nos deixar dominar pelo pecado. Por isso, todos os dias, precisamos batalhar contra este mal. Batalhar contra o pecado. Batalhar contra as maldades que o nosso coração muitas vezes nos inclina a fazer. Lembrando que, como dizem Colossenses 1, 13 e 14, nós fomos resgatados das potestades das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus, não é? Para o reino de Jesus Cristo, em quem temos a redenção, a saber, pelo sangue de Cristo, a redenção dos nossos pecados. Então, é assim, é uma luta sempre. Não se esqueça de que você tem 3 grandes inimigos, 3 arqui-inimigos você tem. São os inimigos do povo de Deus. É a carne, o mundo e o diabo. A carne, nossa natureza pecaminosa, nossa natureza adâmica, que é inclinada para o mal. Quem me livrará do corpo dessa morte? Não é? É a natureza que está em nós, que nos leva ao pecado, que nos inclina ao pecado, que nos faz muitas vezes desejar errar. Mas dentro da nossa consciência cristã, nós pensamos, refletimos e nos voltamos para Deus e para a sua graça, para a sua misericórdia para conosco. O mundo nos faz pecar. Muitas vezes nós sentimos claramente que estamos nadando contra a maré. Não é fácil, é difícil. Nadar contra o fluxo bravio desse mundo é complicado. Mas é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos sustenta para vencer o mundo, os sistemas corrompidos nos quais nós estamos inseridos. Precisamos vencer também ao próprio Satanás, que muitas vezes usa pessoas, né, e faz coisas inacreditáveis para nos fazer pecar contra o nosso Senhor. Precisamos estar atentos a esses inimigos, a carne, o mundo e o diabo. Finalmente, o que é que a gente tem que fazer para que de fato vençamos o pecado? Primeiro é reconhecer, não é? Que precisamos dele, que precisamos do Espírito Santo. A palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 a 18, diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas diz assim, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quer andar em espírito? Sempre atento, sempre vigilante, sempre pensando na palavra de Deus, sempre em oração, sempre na meditação, sempre chamando Deus para perto. Isso é andar em espírito, é viver como cristão, é ter a mente de Cristo, é pensar como um cristão, é tentar entender como Jesus agiria nas horas de grande aflição que nós passamos. Andar em espírito não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que você, sendo cristão, quer fazer. Mas se você é guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça. Se deixar guiar não por nossas próprias forças, mas pela força de Deus que está em nós, pela força do Espírito Santo que está em nós. A leitura da palavra de Deus é indispensável para que nós estejamos fortalecidos para enfrentar essa batalha contra o pecado. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17 diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A meditação na palavra de Deus nos faz entender a vontade de Deus para a nossa vida e nos faz nos aproximar mais desse Deus que é tão maravilhoso e que sempre quer o nosso bem. O salmista escreveu no Salmo 119, no verso 11, escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para que esconder a palavra de Deus no coração?
para não pecar contra ti, Senhor. Então, temos que meditar na palavra, esconder essa palavra no nosso coração para que nós não pequemos contra o nosso Senhor. Devemos orar. A oração nos aproxima de Deus e nos faz entender cada vez mais que não devemos fazer a nossa própria vontade. Porque, como diz o pregador, né? Como diz o sábio Salomão, tudo é vaidade, tudo vai passar. E o que é que vai permanecer? O que deve permanecer é a vontade de Deus na nossa vida, a palavra de Deus vai permanecer. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz assim: cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, a leitura da palavra e a oração são duas armas necessárias nessa batalha contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. E eu diria que a maior dificuldade é nós vencermos a nós mesmos, vencermos a nossa própria carne. A luta contra a natureza me parece que é a mais difícil de ser vencida, mas é preciso vencer a cada dia dentro desse processo de santificação que está sendo conduzido por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor na nossa vida, para que finalmente nós sejamos glorificados, não é? No sentido de recebermos de Cristo a recompensa que Ele preparou para nós. Precisamos entender que Ele, e só Ele, pode produzir em nós esses elementos que nos afastam do mal e nos aproximam dele mesmo. Em mim, disse Ele, tenhas paz. Em mim consigais viver, estar em comunhão comigo. É a comunhão com Cristo que nos faz vencer o pecado. Entenda isso. É a comunhão com Cristo que nos faz vencer o pecado. Em Cristo, estando em Cristo, como diz Paulo em Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, que não andam segundo seus próprios desejos, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. E assim como Cristo venceu o mundo, triunfou sobre o mundo, triunfou sobre a morte, triunfou sobre o pecado, triunfou sobre o próprio Satanás, vai acontecer com a gente também. Nós vamos estar definitivamente livres do inimigo, do mundo, da carne, e venceremos o pecado e a morte, como está escrito em Romanos 8 e 2. Para que isso aconteça, abrigue-se em Cristo. Abrigue-se em Cristo, porque só Ele pode de fato nos fazer triunfar sobre o mal e nos fazer vencer. Em breve estaremos com Ele. Tudo isso passará, mas aquilo que Ele nos prometeu permanece para sempre. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua vida e que Ele nos ajude sempre a estarmos mais perto dEle, pensando nas coisas que são de cima, nos envolvendo com as coisas de Deus, porque só assim seremos de fato salvos de todo o mal. Deus te abençoe.